Quem chega à Madeira por via aérea, faz escala no Porto do Funchal, viajando num luxuoso transatlântico, ou percorre as modernas vias rápidas que cruzam a ilha em todas as direções, dificilmente imagina como era a situação dos transportes há menos de 50 anos e o muito que foi preciso fazer. Num processo complexo e longo, houve que ultrapassar as contingências que a geografia impunha às ilhas e vencer as muitas dificuldades a que, historicamente, o isolamento político as votava. A esmagadora maioria das modernas infraestruturas de transportes que hoje servem a Madeira e o Porto Santo têm menos de 30 anos e resultam do processo de regionalização política e administrativa aberto nas ilhas com a implantação da democracia depois de 1974. Até o Dialbar do século XX, a Madeira apenas tinha uma estrada com 9 km, unindo o Funchal à Câmara de Lobos. Eram utilizados como meios de transporte redes, corças, carros tirados a bois, moares ou cavalos, e ainda os tradicionais carros de cestos que competiam com os primeiros automóveis importados no início do século XX, circulando em caminhos de difícil e perigosa utilização. Segundo uma testemunha da época, em 1910, essas estradas eram verdadeiros carreiros. Transpondo medonhas correntes, passando perigosos desfiladeiros, subindo íngremes ladeiras, custeando os seus horrorosos precipícios e olhando com espanto e horror os seus insondáveis abismos. O comboio do Monte, nessa época, era a grande manifestação do progresso técnico nos transportes terrestres. Começou a funcionar em 1893, entre o Pombal e a Levada de Santa Luzia, sendo inaugurado em 1912 o seu último tramo até o Terreiro da Luta. Deixa de funcionar em 1943, depois de ter servido o turismo da Madeira e a população do Funchal durante 50 anos. Os caminhos ermos, as estradas sinuosas, os carreiros a pique que atravessavam montes e vales, só nos meados do século XX se transformam numa rede precária de estradas ligando penosamente as diversas povoações. E só nos últimos anos do século passado e nos primeiros anos deste, se transformam completamente numa rede de boas estradas e modernas vias rápidas, túneis e viadutos, unindo rapidamente as novas cidades e complementando as antigas estradas, muitas tornadas hoje apenas atrações turísticas. Os vetustos automóveis e autocarros transformaram-se num parque automóvel moderno e cómodo que serve naturais e turistas e que aumenta constantemente. Os transportes aéreos entre a Madeira e o continente primeiro e depois com o resto do mundo também resultam de um processo complexo que só em 2004 se considera adequado às necessidades da região. O primeiro contacto dos madeirenses com aviões teve lugar em 1921, quando Gá Coutinho e Sacadura Cabral, acompanhados por Ortiz de Betancourt e Subiran, amaram na Baía do Funchal, preparando a viagem que fariam no ano seguinte, unindo Lisboa ao Rio de Janeiro, testando os meios de navegação aeronáutica inventados pelo almirante Gá Coutinho. Tinham passado menos de 18 anos sob o primeiro voo dos irmãos Wright. Apenas 28 anos depois, em 1949, se iniciam as ligações aéreas regulares entre Lisboa e o Funchal com hidroaviões da Aquila Airways. Duram 10 anos e durante esse período são transportados cerca de 68 mil passageiros. Dificuldades para substituir aviões perdidos em acidentes e o cancelamento, em 1958, do apoio concedido pelo governo português põem fim à exploração da Aquila. É substituída pela Artop, uma companhia portuguesa, que apenas faz alguns voos com o hidroavião Madeira, antes do seu gêmeo, outro bimotor Martin Mariner, batizado Porto Santo, desaparecer no Atlântico a 9 de novembro de 1958, com todos os tripulantes e passageiros no seu voo inaugural ao serviço da companhia. O desastre apressa a urgência de se encontrarem soluções que resolvessem o transporte aéreo para a Madeira, sendo improvisada uma solução intermédia com a inauguração de um aeroporto no Porto Santo em 1960. O transbordo dos passageiros para a Madeira é realizado com o Lisbonense,
um cacilheiro nada adaptado ao Mar da Madeira, substituído 2 anos depois pelo Cedros do Serviço Interilhas dos Açores. Em 1964, Américo Tomás inaugura o aeroporto da Madeira em Santa Catarina, local escolhido entre os vários que desde os anos 40 tinham sido aventados. Tinham passado mais de 20 anos sob os primeiros estudos. Com sérias limitações de operação, tinha uma única pista com apenas 1.600 metros de comprimento, que só autorizava as aterragens de aviões com motores a hélice ou os recentes Boeing da jato. Em 1995, inauguram-se os últimos melhoramentos no aeroporto Porto Santo. E o aeroporto da Madeira, que se equipa com uma nova pista com quase 3.000 metros no ano 2000, deve ser inaugurada a atual Aerogar em 2004, ficando assim adaptado às necessidades de um tráfego com todo o tipo de aviões. Tinham passado 83 anos desde a chegada do primeiro voo à Madeira. Viu-se assim que na Madeira e no Porto Santo, por motivos orográficos, geográficos, económicos e políticos, os transportes terrestres, sem contar os feitos pelos homens a pé ou transportados em animais, têm uma história com menos de um século e que os transportes aéreos só começam a ser relevantes há menos de 50 anos. Nas ilhas, até quase meados do século XX, os transportes entre as diferentes povoações estavam confinados apenas, ou quase apenas, aos transportes marítimos. É essa a história que vos vamos contar. A ocupação da Madeira inicia-se no dia albar do século XV, quando os primeiros povoadores reconhecem a ilha ao longo da costa, partindo do mar para o interior, seguindo os vales cavados pelas ribeiras. Paulatinamente, as paróquias espalham-se pela ilha, principalmente na costa sul, de encostas de declives mais acessíveis ao mar e recortada por pequenas enseadas e praias onde se improvisam desembarcadouros. O Funchal, com uma baía larga e uma posição central nessa costa sul, cedo se impõe como capital da ilha, centro político, económico e social da vida insular. Os cereais, a cana e o vinho tinham de ser transportados para a cidade e enviados depois para Lisboa ou para o resto do mundo. No Funchal, o povo recebia os tecidos, as ferramentas, os materiais de construção, a arte e todos os outros artigos importados, indispensáveis à vida, que não se produziam numa terra de fracos recursos e de reduzida população, mas que rapidamente aumenta. Calcula-se que a população da Madeira, em 1500, fosse aproximadamente de 16.000 pessoas. Em 1600, duplicaria para cerca de 30.000. 150 anos depois, em 1750, dobrava outra vez para 60.000 pessoas. Mais um século passado, em 1850, quase dobrava para 110.000 habitantes. E outro século mais, em 1940, mais do que duplicava para 250.000 pessoas. Que, mais ou menos, é a população estimada para este ano. O transporte era feito em frágeis embarcações movidas a remos e por vezes apoiadas por uma vela. As pessoas e os bens ou eram desembarcados na praia dos barcos varados no calhau ou transportados às costas de ou para as embarcações. Ao relatar a forma como se via na Madeira em meados do século XIX, Isabela de França descrevia os transportes marítimos assim. Desembarcava-se em pleno calhau, dentro de um bote que era içado a pulso, na rampa de seixos rolados. Esperam por uma onda grossa. Logo que esta surge, os remadores apoiam-se nos remos com todo o peso do corpo e o barco sobe até à altura suficiente para os passageiros saltarem nas pedras enxutas. Quando o mar era a única e grande estrada, o transporte de mercadorias e de pessoas.
o apoio aos doentes, as simples tarefas burocráticas e administrativas e o envio do correio eram feitos com uma lentidão exasperante. Toda a atividade marítima era baseada em pequenas infraestruturas, pouco mais do que pequenas obras de pedra e de cimento, sem boas condições de acostagem e que mal protegiam as embarcações do vento e do mar. A maioria consistia em meros aproveitamentos de acidentes da costa, em que se improvisavam rampas e onde, desde o século XV, as embarcações eram puxadas para a terra para permitir o embarque e o desembarque de passageiros e bens. A forma e o grau de utilização de cada porto dependia da sua estrutura física, da natureza do povoamento e do tipo e peso das atividades económicas existentes na área. Em 1910, Adolfo Loureiro, engenheiro encarregue de estudar os portos da Madeira, enumera e classifica 21 cais ou embarcadores na Ilha da Madeira. Na costa sul ou de baixo, pouco acidentada até o Cabo Girão e alta daí para a frente, sendo cortada pelos desfiladeiros desenhados pelas ribeiras, haveria 14. 6 cais, em Machico, Santa Cruz, Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Ponta de Sol. 5 pequenos embarcadores no Caniçal, no Porto Novo, na Ponta da Oliveira, no Caniço, no Campanário e na Fajã do Mar, no Arco da Calheta. Haveria atividade na Calheta e no Polo do Mar, para onde havia intenção de fazer projetos de pequenos cais. Na costa norte, com ribeiras de caudais mais importantes a definirem vales mais profundos e acessos ao mar mais difíceis, e a menos abrigada dos ventos fortes, haveria 2 cais em São Jorge, na Ponta Gorda, e no Faial, na Pedra da Pescaria. 2 pequenos cais, um no Porto da Cruz e outro no Seixal, registantes atividades em Ponta Delgada e São Vicente, mas sem infraestruturas, e um cais natural no Porto de Muniz. A valorização destes cais e pequenos embarcadores tinha sido realizada entre os anos de 1913 e 1909 pela Junta Geral, pelo Governo e até pela Casa Blandi, e embora de reduzidas dimensões, em 1910 apresentavam-se em boas condições. 39 anos mais tarde, com a rede viária a desenvolver-se e a introdução progressiva de novos meios rodoviários, ainda se considerava necessário valorizar algumas dessas infraestruturas, muitas delas já arruinadas. Em 1949, um documento realizado pela Missão de Estudo dos Portos do Arquipélago da Madeira classificava 28 portos, mas considerava muitos deles irrelevantes. Além de um porto principal e de escala no Funchal, reportava 7 auxiliares de segunda classe na Ribeira Brava, Ponta de Sol, Calheta, Porto Muniz, Machico, Santa Cruz e Porto Santo. Eram de terceira classe o Campanário, Madalena do Mar, Seixal, Porto da Cruz, Caniçal, Porto Novo e Ponta da Oliveira. Eram portos de quarta classe Fajã da Areia, Ponta Delgada, Faial, Reis Magos, além da Praia Formosa, Tabua, Lugar de Baixo e São Vicente. Como portos de pesca, Câmara de Lobos era de primeira classe e o Polo do Mar de segunda. No Arco de São Jorge e em São Jorge, portos auxiliares de terceira classe e na Ponta do Parco de quarta, onde as povoações se encontram em planaltos adjacentes a falésias que ainda picam sobre o mar, impedindo a realização de obras marítimas, os barcos encostavam a um cabo que amarrava em terra em torres e ancorava no mar fora da zona de rebentação. As mercadorias eram subidas e baixadas por meio de um guincho. Os passageiros, esses, chegavam ao mar por estreitas e perigosas veredas. Aqui, no Jardim Pelado, na freguesia dos Prazeres, e nesta ribanceira, se instalou, provavelmente, o primeiro cabo aéreo precursor de todos aqueles que acabámos de falar anteriormente. Isto aconteceu em 1933 e foi seu autor, o industrial Manuel Tomás da Quino Pita. Pedimos ao seu neto Miguel, o Miguel Pita, que todos conhecemos,
dos programas que faz sobre a nossa terra, que nos contasse a história do seu avô. Estamos aqui, nesta falésia, junto ao mar. A maioria da população vivia cá em cima, neste platô. Estamos aqui junto aos prazeres e havia uma dificuldade muito grande de todo o transporte, tanto de passageiros como de mercadorias, para chegarem ao mar, para serem transportados para o Funchal, visto que nessa altura ainda não havia estradas que ligassem com a cidade capital. O meu avô teve uma ideia, que foi construir um cabo aéreo, partindo do mar, amarrado no fundo com duas grandes âncoras. Esse cabo estava depois apoiado a uma estrutura com motorização cá em cima, que fazia transportar, através de barquinhas, toda a mercadoria necessária e baixar também a mercadoria que destinava-se ao Funchal. Para melhorar este serviço, foi transportado através deste cabo um caminhão desmontado, que depois de montado cá em cima e aberto um caminho que chegava aos prazeres, ajudava ainda mais este ciclo de transporte de mercadorias até o Funchal. Era apoiado por um barco a vapor que fazia a ligação com o Funchal. Isto veio facilitar e de que maneira este transporte na época, e acabou com a construção nos anos 40 da estrada regional ou nacional que chegou aqui aos prazeres em meados dos anos 40. Este sistema de transporte por cabo aéreo também era utilizado para transportar as forragens e os produtos agrícolas sobre os vales mais profundos. Alguns, mais destemidos ou apenas empurrados pelo cansaço, atreviam-se a utilizar esse meio de transporte. Apesar de, em 1949, se aconselhar um investimento dos pequenos portos de 40 mil contos durante um período de 10 anos, parece que até 1957 apenas se investiram 4.770, menos de um oitavo dessa verba. O investimento justificava-se, porque embora o transporte de pessoas e bens começasse a pender para os meios terrestres, apetrechados com melhores caminhonetas e autocarros, e dispondo de estradas mais transitáveis, ele era ainda favorável às embarcações, pelo menos no tocante aos passageiros. Se em 1929 se transportavam recorrendo aos pequenos portos 90 mil toneladas de carga e 60 mil pessoas, entre 1940 e 1948 registava-se uma média de 145 mil viajantes. Em 1946 viajavam de barco 220 mil passageiros, tendo a Ribeira Brava, com 50 mil, o maior contingente deles. A ilha teria, em 1946, cerca de 250 mil habitantes. Os preços favoreciam ainda o transporte marítimo. Em 1949, enquanto um transporte por barco entre a Ribeira Brava e o Funchal custava 6 escudos e 50 centavos, por terra custava 15 escudos, mais do dobro. E de Machico ao Funchal, os bilhetes eram respectivamente de 6 escudos e 12 escudos. A viagem de barco mais dispendiosa era para o Seixal e custava ela 16 escudos, enquanto a de caminhoneta valia 35, mas que só ia até São Vicente. Enquanto os pescadores em Câmara de Lobos enfunavam as velas em ocasiões especiais, os portos da Madeira vão perder funcionalidades e degradar-se. Em 1957, a Junta Autónoma dos Portos, cumprindo um despacho do Ministro das Obras Públicas, que aconselhava a não considerar nos anos mais próximos o problema dos pequenos portos, por toda a atenção e esforços se deverem concentrar no Porto do Funchal, informava limitar-se a cuidar apenas da sua conservação. Já em 1953, tinha sido anulado um concurso para a realização de obras na Ribeira Brava e em Ponta do Sol, pelo orçamento ser considerado muito elevado. Finalmente, na década de 70 do século passado, o tráfego marítimo entre o Funchal e os pequenos portos da ilha era quase nulo,
pois estes estavam praticamente inutilizáveis e as últimas lanchas a serem retiradas do serviço. Só nos finais do século XX, pela mão do poder autónomo instaurado na região, se estrutura a atividade portuária. Com novas instalações e com novos equipamentos, procede-se à sua especialização e garante-se o acesso dos cidadãos ao mar em boas condições. Devido a essa especialização, com o Porto do Funchal destinado aos navios de cruzeiro que visitam a região, muitas das atividades anteriormente aí realizadas são desviadas para outros locais que veem finalmente ser reforçada e ampliada a sua tradição de cais. Substituindo os antigos barcos cujos tripulantes buscavam a areia no calhau e a peneiravam antes de com ela os encherem, navegando com a água pela borda, os atuais navios areieiros que dragam as nossas costas operam hoje no Porto Novo. Este equipamento portuário, inaugurado em 1997, tem 100 metros de cais. No Caniçal, o novo porto para onde se transfere o terminal de contentores é inaugurado em outubro de 2005. Tem um cais acostável com 420 metros, um cais de pesca com 80, uma rampa de varagem, equipamento de alagem de embarcações até 300 toneladas, uma rampa roll-on roll-off com 30 metros e um terminal de carga geral e granéis com 364 metros de acostagem. Nos Socorridos, constrói-se o terminal cimenteiro e da Praia Formosa, o terminal petrolífero é transferido para o Caniçal. Câmara de Lobos, além do seu cais acostável com 40 metros, prevê-se que venha a ter um grande porto de pesca com novas instalações junto ao Cerrado do Mar. Os tradicionais cais de Santa Cruz, Ribeira Brava, Calheta, Ponta de Sol, Seixal, Porto Muniz e Machico são finalmente reforçados com novas infraestruturas de apoio à atividade marítima em geral, assegurando abrigo e proteção a pequenas embarcações e acesso fácil à terra. A Marinha de Recreio, além da Marina do Funchal, inaugurada em 1984, é servida por novos equipamentos no Caniçal, no Lugar de Baixo e na Calheta. Com o tempo, a Madeira vê os seus portos receberem novas e importantes valências, procurando acompanhar os desafios que as necessidades de desenvolvimento colocam nestes tempos. Longe vão os dias dos pequenos portos costeiros que, durante quase 5 séculos, foram a estrutura básica da circulação de pessoas e bens nas nossas ilhas com destino à sua capital. Naturalmente é aqui, no Funchal, centro nevrálgico de toda a atividade económica e social do arquipélago, que se irá construir o seu porto mais importante. Será a sua história que iremos contar no próximo programa. Até lá, passem todos muito bem.
uma produção Edicarte para a RTP Madeira. Este programa teve ajuda à produção de Portos da Madeira e Porto Santo Line. Encontram em planaltos adjacentes a falésias que ainda pique sobre o mar, impedindo a realização de obras marítimas, os barcos encostavam a um cabo que amarrava em terra em torres e ancorava no mar fora da zona de rebentação. As mercadorias eram subidas e baixadas por meio de um guincho. Os passageiros, esses, chegavam ao mar por estreitas e perigosas veredas. Aqui, no Jardim Pelado, na freguesia dos Prazeres, e nesta ribanceira, se instalou, provavelmente, o primeiro cabo aéreo precursor de todos aqueles que acabámos de falar anteriormente. Isto aconteceu em 1933 e foi seu autor, o industrial Manuel Tomás da Quino Pita. Pedimos ao seu neto Miguel, o Miguel Pita, que todos conhecemos dos programas que faz sobre a nossa terra, que nos contasse a história do seu avô. Estamos aqui, nesta falésia, junto ao mar. A maioria da população vivia cá em cima, neste platô. Estamos aqui junto aos Prazeres e havia uma dificuldade muito grande de todo o transporte, tanto de passageiros como de mercadorias, para chegarem ao mar, para serem transportados para o Funchal, visto que nessa altura ainda não havia estradas que ligassem com a cidade capital. O meu avô teve uma ideia, que foi construir um cabo aéreo, partindo do mar, amarrado no fundo com duas grandes âncoras. Esse cabo estava depois apoiado a uma estrutura com motorização cá em cima, que fazia transportar, através de barquinhas, toda a mercadoria necessária e baixar também a mercadoria que destinava-se ao Funchal. Para melhorar este serviço, foi transportado, através deste cabo, um caminhão desmontado, que depois de montado cá em cima e aberto um caminho que chegava aos Prazeres, ajudava ainda mais este ciclo de transporte de mercadorias até o Funchal. Era apoiado por um barco a vapor que fazia a ligação com o Funchal. Isto veio facilitar e de que maneira este transporte na época, e acabou com a construção nos anos 40 da estrada regional ou nacional para permitir o embarque e o desembarque de passageiros e bens. A forma e o grau de utilização de cada porto dependia da sua estrutura física, da natureza do povoamento e do tipo e peso das atividades económicas existentes na área. Em 1910, Adolfo Loureiro, engenheiro encarregue de estudar os portos da Madeira, enumera e classifica 21 cais ou embarcadores na Ilha da Madeira. Na costa sul ou de baixo, pouco acidentada até o Cabo Girão e alta daí para a frente, sendo cortada pelos desfiladeiros desenhados pelas ribeiras, haveria 14. 6 cais, em Machico, Santa Cruz, Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Ponta de Sol. 5 pequenos embarcadores no Caniçal, no Porto Novo, na Ponta da Oliveira, no Caniço, no Campanário e na Fajã do Mar, no Arco da Calheta. Haveria atividade na Calheta e no Polo do Mar, para onde havia intenção de fazer projetos de pequenos cais. Na costa norte, com ribeiras de caudais mais importantes a definirem vales mais profundos e acessos ao mar mais difíceis, e a menos abrigada dos ventos fortes, haveria 2 cais em São Jorge, na Ponta Gorda, e no Faial, na Pedra da Pescaria. 2 pequenos cais, um no Porto da Cruz e outro no Seixal, registando-se atividades em Ponta Delgada e São Vicente, mas sem infraestruturas, e um cais natural no Porto de Muniz.
A valorização destes cais e pequenos embarcadores tinha sido realizada entre os anos de 1913 e 1909 pela Junta Geral, pelo Governo e até pela Casa Blandi, e embora de reduzidas dimensões, em 1910 apresentavam-se em boas condições. 39 anos mais tarde, com a rede viária a desenvolver-se e a introdução progressiva de novos meios rodoviários, ainda se considerava necessário valorizar algumas dessas infraestruturas, muitas delas já arruinadas. Em 1949, um documento realizado pela Missão de Estudo dos Portos do Arquipélago da Madeira classificava 28 portos, mas considerava muitos deles irrelevantes. Além de um porto principal e de escala no Funchal, reportava 7 auxiliares de segunda classe na Ribeira Brava, Ponta de Sol, Calheta, Porto Muniz, Machico, Santa Cruz e Porto Santo. Eram terceira classe o Campanário, Madalena do Mar, Seixal, Porto da Cruz, Caniçal, Porto Novo. O desastre apressa a urgência de se encontrarem soluções que resolvessem o transporte aéreo para a Madeira, sendo improvisada uma solução intermédia com a inauguração de um aeroporto no Porto Santo em 1960. O transbordo dos passageiros para a Madeira é realizado com o Lisbonense, um cacilheiro nada adaptado ao Mar da Madeira, substituído 2 anos depois pelo Cedros do Serviço Interilhas dos Açores. Em 1964, Américo Tomás inaugura o aeroporto da Madeira em Santa Catarina, local escolhido entre os vários que desde os anos 40 tinham sido aventados. Tinham passado mais de 20 anos sob os primeiros estudos. Com sérias limitações de operação, tinha uma única pista com apenas 1.600 metros de comprimento, que só autorizava as aterragens de aviões com motores a hélice ou os recentes Boeing a jato. Em 1995, inauguram-se os últimos melhoramentos no aeroporto do Porto Santo. E o aeroporto da Madeira, que se equipa com uma nova pista com quase 3.000 metros no ano 2000, devia ser inaugurada a atual Aerogar em 2004, ficando assim adaptado às necessidades de um tráfego com todo o tipo de aviões. Tinham passado 83 anos desde a chegada do primeiro voo à Madeira. Viu-se assim que na Madeira e no Porto Santo, por motivos orográficos, geográficos, económicos e políticos, os transportes terrestres, sem contar os feitos pelos homens a pé ou transportados em animais, têm uma história com menos de um século e que os transportes aéreos só começam a ser relevantes há menos de 50 anos. Nas ilhas, até quase meados do século XX, os transportes entre as diferentes povoações estavam confinados apenas, ou quase apenas, aos transportes marítimos. É essa a história que vos vamos contar. A ocupação da Madeira inicia-se no dia albar do século XV, quando os primeiros povoadores reconhecem a ilha ao longo da costa, partindo do mar para o interior, seguindo os vales cavados pelas ribeiras. Paulatinamente, as paróquias espalham-se pela ilha, principalmente na costa sul, de encostas de declives mais acessíveis ao mar e recortada por pequenas enseadas e praias onde se improvisam desembarcadouros. O Funchal, com uma baía larga e uma posição central nessa costa sul, cedo se impõe como Os vetustos automóveis e autocarros transformaram-se num parque automóvel moderno e cómodo que serve naturais e turistas e que aumenta constantemente. Os transportes aéreos entre a Madeira e o continente primeiro e depois com o resto do mundo também resultam de um processo complexo que só em 2004 se considera adequado às necessidades da região. O primeiro contacto dos madeirenses com aviões teve lugar em 1921, quando Gá Coutinho e Sacadura Cabral
acompanhados por Ortiz de Bettencourt e Soubiran, amaram na Baía do Funchal, preparando a viagem que fariam no ano seguinte, unindo Lisboa ao Rio de Janeiro, testando os meios de navegação aeronáutica inventados pelo almirante Gá Coutinho. Tinham passado menos de 18 anos sob o primeiro voo dos irmãos Wright. Apenas 28 anos depois, em 1949, se iniciam as ligações aéreas regulares entre Lisboa e o Funchal com hidroaviões da Aquila Airways. Duram 10 anos e durante esse período são transportados cerca de 68 mil passageiros. Dificuldades para substituir aviões perdidos em acidentes e o cancelamento, em 1958, do apoio concedido pelo governo português põem fim à exploração da Áquila. É substituída pela Artop, uma companhia portuguesa, que apenas faz alguns voos com o hidroavião Madeira, antes do seu gêmeo, outro bimotor Martin Mariner, batizado Porto Santo, desaparecer no Atlântico a 9 de novembro de 1958, com todos os tripulantes e passageiros no seu voo inaugural ao serviço da companhia. O desastre apressa a urgência de se encontrarem soluções que resolvessem o transporte aéreo para a Madeira, sendo improvisada uma solução intermédia com a inauguração de um aeroporto no Porto Santo em 1960. O transbordo dos passageiros para a Madeira é realizado com o Lisbonense, um cacilheiro nada adaptado ao Mar da Madeira, substituído 2 anos depois pelo Cedros do Serviço Interilhas dos Açores. Em 1964, Américo Tomás inaugura o aeroporto da Madeira em Santa Catarina, local escolhido entre os vários que desde os anos 40 tinham sido aventados. Tinham passado mais de 20 anos sob os primeiros estudos. Com sérias limitações de operação, tinha uma única pista com apenas 1.600 metros de comprimento, que só autorizava as aterragens de aviões com motores a hélice ou os recentes Boeing a jato. É servida por novos equipamentos no caniçal, no lugar de baixo e na calheta. Com o tempo, a Madeira vê os seus portos receberem novas e importantes valências, procurando acompanhar os desafios que as necessidades de desenvolvimento colocam nestes tempos. Longe vão os dias dos pequenos portos costeiros que, durante quase 5 séculos, foram a estrutura básica da circulação de pessoas e bens nas nossas ilhas com destino à sua capital. Naturalmente é aqui, no Funchal, centro nevrálgico de toda a atividade económica e social do arquipélago, que se irá construir o seu porto mais importante. Será a sua história que iremos contar no próximo programa. Até lá, passem todos muito bem.
Uma produção Edicarte para a RTP Madeira. Este programa teve ajuda à produção de Portos da Madeira e Porto Santo Line. Política e administrativa aberto nas ilhas com a implantação da democracia depois de 1974. Até o de Almar do século XX, a Madeira apenas tinha uma estrada com 9 km, unindo o Funchal à Câmara de Lobos. Eram utilizados como meios de transporte redes, corças, carros tirados a bois, moares ou cavalos, e ainda os tradicionais carros de cestos que competiam com os primeiros automóveis importados no início do século XX, circulando em caminhos de difícil e perigosa utilização. Segundo uma testemunha da época, em 1910, essas estradas eram verdadeiros carreiros. Transpondo medonhas correntes, passando perigosos desfiladeiros, subindo íngremes ladeiras, custeando os seus horrorosos precipícios e olhando com espanto e horror os seus insondáveis abismos. O comboio do monte, nessa época, era a grande manifestação do progresso técnico nos transportes terrestres. Começou a funcionar em 1893, entre o Pombal e a Levada de Santa Luzia, sendo inaugurado em 1912 o seu último tramo até o Terreiro da Luta. Deixa de funcionar em 1943, depois de ter servido o turismo da Madeira e a população do Funchal durante 50 anos. Os caminhos ermos, as estradas sinuosas, os carreiros a pique que atravessavam montes e vales, só nos meados do século XX se transformam numa rede precária de estradas ligando penosamente as diversas povoações. E só nos últimos anos do século passado e nos primeiros anos deste, se transformam completamente numa rede de boas estradas e modernas vias rápidas, túneis e viadutos, unindo rapidamente as novas cidades e complementando as antigas estradas, muitas tornadas hoje apenas atrações turísticas. Os vetustos automóveis e autocarros transformaram-se num parque automóvel moderno e cómodo que serve naturais e turistas e que aumenta constantemente. Os transportes aéreos entre a Madeira e o continente primeiro e depois com o resto do mundo também resultam de um processo complexo que só em 2004 se considera adequado às necessidades da região. O primeiro contacto dos madeirenses com aviões teve lugar em 1921, quando Gá Coutinho e Sacadura Cabral, acompanhados por Ortiz de Betancourt e Subiran, amaram na Baía do Funchal, preparando a viagem que fariam no ano seguinte, unindo Lisboa ao Rio de Janeiro, testando os meios de navegação aeronáutica inventados pelo almirante